Fala galera que acompanha o canal HDJ Futebol Clube, chegando para mais um vídeo por aqui. E complicou sim a situação do Grêmio na Copa Sul-Americana, é delicada. O Grêmio será segundo colocado do grupo. Sim, isso mesmo, o Grêmio ficará atrás do Godoy Cruz nessa fase de grupos. O Grêmio empatou hoje na Arena do Grêmio contra o Godoy Cruz da Argentina 1-1. Mas antes de falar desse jogo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Bom, o que falar da partida de hoje? Mais uma atuação fraca, mais uma atuação morna, mais uma atuação modorrenta e mais uma atuação cheia de erros do Grêmio. Vários erros defensivos e pouca criação ofensiva contra um time do Godoy Cruz que é fraco. Sim, é fraco, é paupérrimo. É uma equipe que tem pouquíssima qualidade. Mesmo assim, o Grêmio não conseguiu ser dominante contra essa equipe, que inclusive já está fora do Campeonato Argentino, que terá a fase de quartas de finais no próximo fim de semana. Bom, para falar um pouquinho do jogo, o Mano Menezes mudou um pouquinho a escalação, entrou com dois centroavantes, Arezzo, na verdade, entrou como camisa 9 e o Bright White foi deslocado mais para a ponta esquerda. Para o Bright White foi bom porque ele participou um pouco mais do jogo, ele conseguiu concatenar ali algumas jogadas com o meio campo, com o Lucas Esteves ali na lateral esquerda, apareceu um pouco mais do jogo, porque a bola chegou e ele também ficou um pouco mais longe do gol. O Arezzo participou pouco porque a bola realmente não chega, o Grêmio não produz, então o centroavante acaba que morre de fome. O João Pedro começou como titular na lateral direita e é ele que abre o placar logo com 5 minutos, o jogo já começa 1-0 para o Grêmio. O Godoy Cruz começou até melhor, começou tentando ensaiar uma pressão, mas na primeira chegada do Grêmio, num chute totalmente despretensioso do João Pedro, até acredito que foi sem querer, ele faz um golaço, um senhor golaço. O Grêmio faz 1-0, mas a partir daí não consegue criar muito, não consegue desenvolver ali uma vantagem, criar volume, não consegue ter muita posse de bola ali com qualidade, incomoda pouco a equipe do Godoy Cruz, que aos poucos vai melhorando um pouco no jogo e vai chegando um pouco mais, levando um pouco mais de perigo à defesa do Grêmio. E ali pelos 30 minutos o Godoy Cruz chega ao empate. Também um chute despretensioso de fora da área. Thiago Volpe espalma para o meio da área, o Aquino no rebote empata o jogo. Antes de continuar sobre o jogo, tem que falar sobre o Thiago Volpe. Ele falha nesse gol. É inegável, não é uma bola tão difícil que ele não conseguiria espalmar de outra forma a não ser por meio da área. Dava para ele estar melhor posicionado, para ele espalmar pelo menos essa bola lateralmente, o que dificultaria a vida do ataque do Godoy Cruz, ou daria tempo para a defesa do Grêmio se recompor ali, para ele mesmo levantar com mais agilidade e seguir ali na jogada de defesa. Não foi o que aconteceu, ele falhou, ele já tem algumas falhas nesses menos de 5 meses atuando como goleiro do Grêmio, atuando como goleiro titular do Grêmio. Mas ele fez várias defesas incríveis, inclusive no jogo de hoje, sim. Em vários momentos ele salvou o Grêmio, em vários momentos ele foi muito decisivo, principalmente nas disputas de pênalti em Copa do Brasil e na semifinal do Gauchão contra o Juventude. E também fez gol de pênalti, é um goleiro que tem essa qualidade também com a bola no pé, mas ele falha demais, é um goleiro muito errático, é um goleiro que não passa segurança. Então, por isso, o Thiago Volpe não pode ser titular do Grêmio, principalmente se o Grêmio pensa em ser um time competitivo. E o Grêmio é grande, esse escudo aqui é grande, esse clube é gigantesco. Então o Grêmio precisa parar de se apequenar, como vem se apequenando ali nos últimos 4, 5 anos, principalmente. O Grêmio precisa evoluir, o Grêmio precisa crescer. E precisa de um goleiro. A gente não encontrou um goleiro desde de Marcelo Groi. Marcelo Groi, salvo engano, saiu lá em 2019. Já vão fazer 6 anos e a gente não tem um goleiro. E esse goleiro não é o Thiago Volpe. Como eu falei, faz ótimas defesas, pegador de pênalti, bate bem pênalti, mas não dá para confiar. É um goleiro que falha demais, é um goleiro que entrega demais. E não dá, a gente não tem confiança nesse goleiro. Nós, torcedores, não temos, com certeza os treinadores não têm, as comissões técnicas não têm, os preparadores de goleiro não têm e o grupo não tem, porque ele falha demais. Assim como ele faz grandes defesas, ele entrega. Então
para mim já está muito claro que se o Grêmio pensa em ser competitivo, se o Grêmio pensa em ser do tamanho que ele realmente é, o Thiago Volpe não pode ser o goleiro. A gente tem que encontrar outra alternativa para a posição. Acho que hoje o Grando é melhor do que o Thiago Volpe, mas também não é esse goleiro para mim. Então a gente tem que buscar ou na janela do meio do ano, ou tentar ir da forma que dá até o final da temporada, se livrar do rebaixamento do Brasileirão e pensar em ser competitivo e com outro goleiro, e começando por outro goleiro na temporada de 2026. Falando sobre o restante do jogo, no segundo tempo o Amuso entra no lugar do Arezzo, que não conseguiu jogar, até porque a bola não chegou. O Amuso até que entra bem, se movimenta bem, busca as jogadas, mas não consegue criar muito. Alisson, garoto, entra também, depois entra bem, cria algumas jogadas. Monsalve chuta uma bola na trave. O Ronald, que começou como titular ali na volância, teve um cabeceio na reta final em que o goleiro espalma. É uma boa defesa e o Thiago Volpe faz ali 2, 3 grandes defesas também no segundo tempo. Evita, mais uma vez, já falei bastante dele, mas evitou ali com que o Grêmio sofresse mais gols. No geral, o que é o problema do Grêmio? Depois eu vou falar de arbitragem também. Cara, o time até tem alguns bons jogadores. Você tem Monsalve, que é um bom jogador. Você tem Bright White, que é bom jogador. Christian Oliveira é bom jogador. O Amuso é bom jogador. Você até tem alguns bons jogadores. Até tem alguns bons nomes. Wagner Leonardo é um bom zagueiro, mas o problema é que você tem jogadores que puxam muito para baixo. Você tem um Thiago Volpe, que, como eu falei, falha demais. Você tem um Gemerson, que em algum momento foi um grande zagueiro lá atrás, Atlético Mineiro, em Mônaco, mas no Grêmio não tem sido um grande zagueiro, longe disso, tem ido muito mal e falha constantemente. Você tem laterais que entregam muito pouco, que agregam muito pouco. Você não tem opções para a zaga, para o Wagner Leonardo, porque a outra opção para jogar junto com ele é o Kahneman, que também é um zagueiro canhoto, e o Mano Menezes não tem optado por escalar os dois zagueiros canhotos, então o Gemerson vai seguindo. Você tem o meio campo que está muito mal, o Camilo não mostrou que veio ainda. Gustavo Coeder, que tem um salário altíssimo, que se esperava demais, não está jogando absolutamente nada. O Vila Sante, que sempre foi um grandíssimo jogador no Grêmio, faz uma temporada horrorosa. Você tem o Dodge, que é um jogador comum, mas que está jogando bem. Hoje o Ronald entrou ali, um garoto ainda, jogou razoavelmente bem. Mas você tem um Cristaldo no meio de campo que não joga nada há muito tempo. E você tem um Monsalve, que eu ainda espero bastante dele, mas ainda está muito aquém nessa temporada. Então falta, você tem muitos erros bizarros, você tem muitas entregadas, são vários gols ali em que você entrega para o adversário, você sai na frente, com o Mano Menezes tem sido frequente isso, sai na frente, cede o empate, foi assim contra o Inter, foi assim 2 vezes contra o Godoy Cruz, foi assim no final de semana contra o Red Bull Bragantino, foi assim em vários momentos. A equipe é frágil, a equipe é fraca, o elenco é ruim, o time titular é ruim, falta muito e o Grêmio vai precisar se mexer no meio do ano para não ser rebaixado no Brasileirão e, se quiser ir mais longe, brigar por algo a mais nas Copas, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. Falando sobre arbitragem, o último lance do jogo, um escanteio, o Ronald é agarrado na área, pênalti claro, o VAR checa e não chama o árbitro. Para mim, meio absurdo, pênalti claro, mais uma vez não teve pênalti pro Grêmio, parece que é proibido marcar pênaltis pro Imortal Tricolor, mas eu nem fico tão bravo porque o Grêmio joga muito pouco, então a gente colocar também muita coisa em cima da arbitragem acaba sendo talvez até tapar o sol com a peneira. Lembrando agora a classificação do Sul-Americano, o Godoy Cruz lidera com 11, o Grêmio segundo com 9, o Atlético Grau tem 2 pontos, o Sportivo Luquenho tem 1 ponto. Eles se enfrentam amanhã, mas não chegam à pontuação do Grêmio, então o Grêmio já está no mata-mata, assim como o Godoy Cruz. Porque lá no início eu disse que o Grêmio é segundo colocado, porque o Godoy Cruz, na última rodada, daqui a 2 semanas, recebe o Atlético Grau, vai ganhar, vai fechar com 14 pontos. O Grêmio pode chegar só a 12, enfrenta o fraquíssimo Sportivo Luquenho do Paraguai na Arena, mesmo jogando muito mal, a tendência é que vença, mas só vai a 12 pontos, o Godoy Cruz vai fazer 14,
o Grêmio vai passar em segundo e vai ter que enfrentar um dos terceiros colocados da fase de grupos da Libertadores no 16avos de finais. E, como eu falei, é muito ruim, porque são 2 datas a mais num calendário que já é recheadíssimo, e é chance de cair fora, porque não dá para confiar nesse time do Grêmio contra ninguém. Mas galera, deixem aí nos comentários o que vocês acharam da atuação do Grêmio, o que vocês pensam do Grêmio para essa Copa Sul-Americana, se dá para ir avançando, se o Grêmio está com data marcada já para cair fora, se vai cair fora logo no primeiro mata-mata, se vai muito adiante, se ainda tem chance de passar em primeiro nesse grupo, ou se o primeiro lugar já é do Godoy Cruz. Deixem aí nos comentários. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, comentar, compartilhar, porque ajuda demais a gente a seguir levando esse conteúdo para vocês. Valeu!